Essa é aquela típica pergunta que nós chamamos de causa e consequência. Visualmente, a gente já sabe que vai ter um porquê, que vai relacionar duas afirmações, que podem ou não estar baseadas em algum outro texto. Então, claro, a gente pode concluir que essas perguntas elas podem ser teóricas de alguma forma, envolvendo afirmações que eu tenho que saber conhecimento teórico para aí chegar na relação entre essas afirmações. Pode ser que seja uma pergunta que parta de uma interpretação de um conceito para aí chegar nessa relação. Mas por que nós definimos, então, esse tipo de questão de causa e consequência? Qualquer que sejam as habilidades que ela vai exigir, as alternativas e a estrutura da pergunta vai chegar sempre a uma mesma forma. Eu vou ter um porquê e as afirmativas vão perguntar o quê? Se a afirmação é correta, a A, depois se a B é correta, se as duas são verdadeiras e qual é a relação entre elas. Essa segunda explica a primeira ou não explica a primeira? Então eu vou estabelecer aí uma relação de confirmar determinadas afirmações e saber se existe uma relação de causa e consequência entre elas. É o que nós chamamos de causa e consequência. Então aqui, se afirmou uma coisa, no caso que eu tenho que saber extratextualmente, se é correto ou não, que diz assim, fatores culturais exercem influência no comportamento de compra dos consumidores. Provavelmente sim, mas enfim, é alguma coisa que na área você tem que saber. E isso acontece porque a cultura consiste no conjunto compartilhado de valores e crenças duradouras que caracterizam e distinguem grupos sociais. Na especificidade da área que eu vou saber se isso causa isso ou não. E também vou saber se isso é correto e se isso é correto. Então é isso que nós chamamos de causa e consequência. Saber se essas afirmações são pertinentes e se existe uma relação de causa e consequência entre elas. É o que a gente chama de perguntas de causa e consequência.